Saudações, amigos do canal Realidade Fantástica. Este é mais um episódio da nossa série Livros Iniciáticos. E hoje com o livro Zanoni, ou A Sabedoria dos Rosacruzes. Mas antes de começarmos, se ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like e acione o sino de notificação para estar sempre atualizado de todas as novidades. Isso é muito importante para nós como produtores de conteúdo na internet. No gênero dos romances ocultistas, há uma obra que reina absoluta, sendo uma referência para todas as outras que vieram depois dela. Ela é comumente citada como o maior romance ocultista da literatura mística em todos os tempos. Trata-se de Zanoni, ou A Sabedoria dos Rosacruzes, do famoso ocultista Edward Burleigh Lytton. Edward George Earle Burleigh Lytton nasceu em 1803, em Londres, sendo o primeiro barão da casa Lytton. De família nobre, recebeu todos os cuidados adequados à sua posição. Desde cedo, mostrou-se insatisfeito com a educação formal que as escolas da época prodigalizavam, mostrando-se precoce para sua idade. A genialidade de Burleigh Lytton permitiu uma prolífica obra literária, de muito sucesso, e que rendeu mais de 100 publicações. Ele escreveu vários gêneros, como ficção histórica, romance e ocultismo. Atuou ainda no campo político e jornalístico, ganhando respeito e fama de seus contemporâneos. Lytton faleceu em 1873, deixando um precioso legado à humanidade. Mas foi no campo ocultista que Burleigh Lytton conquistou seu merecido lugar como o príncipe dos escritores esotéricos. E foi em seu livro Zanoni, ou A Sabedoria dos Rosacruzes, lançado em 1842, que Lytton fez a sua maior contribuição para o conhecimento místico. Como vimos, o livro é considerado por muitos como o maior romance ocultista de todos os tempos. Mas antes de tratar da obra, cabe perguntar qual seria a ligação de Burleigh Lytton com os Rosacruzes, e mesmo com as ordens esotéricas. Sabe-se que ele mostrou, desde a infância, possuir poderes paranormais, e há informações que apontam que seu pai, o general William Earle Burleigh, dirigiu uma escola iniciática inglesa dedicada ao ocultismo, embora essa informação nunca pôde ser verificada. Durante a vida de Lytton, a SRA, Societas Rosacruciana em Anglia, Sociedade Rosacruz na Inglaterra, fundada em 1867, tentou reivindicá-lo como um dos seus, mas Lytton recusou terminantemente qualquer conexão com ela. Esta ordem era, na verdade, uma corporação maçônica que promovia reuniões para estudar escritos da tradição Rosacruz. Um dos líderes da SRA, William Wynne Westcott, que mais tarde fundaria a célebre Ordem da Golden Dawn, afirmou que Burleigh Lytton fora afiliado a uma loja Rosacruz de Frankfurt, mas essa informação também nunca foi confirmada. Como quer que seja, tanto Burleigh Lytton como seu amigo, o célebre cabalista Eliphas Levi, com quem faria uma cerimônia esotérica em Londres e que daria muito o que falar nos meios ocultistas, pertenciam ambos à tradição Rosacruz legítima, pois a ela se referiam várias vezes em seus livros, mas nunca indicaram qual era a ordem Rosacruz legítima que atuava em sua época na Europa, entre as várias que pretendiam sê-lo sem qualquer legitimidade. Os ocultistas Papi e Stanislas de Guaitá, discípulos póstumos de Burleigh Lytton e Eliphas Levi, deram algumas indicações sobre isso, sem porém revelar muito. Contudo, foi na esteira da afiliação Rosacruz de Lytton que surgiu o livro Zanoni. Segundo Harvey Spencer Lewis, imperator da Ordem Rosacruz Amorque no século XX, Zanoni foi uma ação de divulgação promovida pela Ordem Rosacruz da época na Europa, destinada a atrair o público para a existência da Ordem, sem, contudo, revelá-la em demasia. Exatamente como a Ordem fizera no século XVII, através de 3 manifestos públicos. Como quer que seja, desde seu lançamento há quase 200 anos, Zanoni não para de apaixonar leitores pela profundidade, beleza lírica, riqueza literária e, certamente, pelo brilhante ocultismo em suas páginas.
vem entusiasmando leitores de um extremo ao outro do globo, deixando-os não só encantados, mas também perplexos. É um livro que fascina, instrui, desconcerta e inspira. Do que então trata Zanoni? Zanoni, ou A Sabedoria dos Rosacruzes, conta a história de Mejnour e Zanoni, dois mestres do século XVIII, últimos membros da misteriosa Fraternidade da Rosa Cruz, apresentada como a mais antiga e a mais importante ordem iniciática da história. Tanto Mejnour como Zanoni são mestres consumados, mas o primeiro privilegia o que na alquimia se chama de via seca, um ensino mais drástico, despojado do emocionalismo. Já Zanoni é o mestre amoroso, que prefere a via úmida, mais didática e emocional. Mejnour, de idade incalculável, é o mestre de Zanoni, o mestre severo e resoluto. Zanoni, uma vez feito mestre, é dono de beleza e juventude extraordinárias, resultantes dos seus conhecimentos ocultos. Ele fascina a todos e exerce seu poder para o bem. Ambos os mestres tratam de transmitir a iniciação Rosa Cruz a dois discípulos: o jovem artista Clarice Glindon e a cantora lírica Viola Pisani. Glindon ama Viola, a qual, contudo, se apaixona por Zanoni após ver o mestre apenas uma vez. Zanoni não pode corresponder ao seu amor e a aconselha a casar-se com Glindon. Este, porém, desiste da jovem para se dedicar aos estudos ocultistas sob a supervisão de Mejnour. Mas Glindon desobedece seu mestre e aventura-se em uma experiência oculta para a qual não estava preparado, acarretando para si terríveis consequências colaterais. Ele evoca, sem saber, o habitante do umbral. Já Viola, por sua ignorância, coloca-se várias vezes em perigo, obrigando Zanoni a tomá-la sob seus cuidados. Em um ato supremo, ao final do livro, Zanoni, para salvar Viola e libertar Glindon de seu tormento, deve sacrificar-se, empregando todo o seu poder oculto. Baseado na Itália e depois na França, durante a época da Revolução, em Zanoni temos entremeada com os acontecimentos que formam a trama, o drama da iniciação mística e os tormentos do iniciado, que precisa enfrentar seus demônios internos por ousar desafiar a sabedoria. Mejnour, Zanoni, Glindon e Viola, assim como os demais personagens da história, são símbolos de etapas e estados da senda. O livro vale-se também de conceitos da alquimia, astrologia e hermetismo, referenciando ainda mestres rosacruzes da vida real, como Paracelso, Cornélios Agripa e Cagliostro. O nome Zanoni remonta à língua caldaica e quer dizer sol, querendo com isso significar o sol da sabedoria. Certamente, o personagem que mais espanta no livro é o habitante do umbral, apresentado no livro de forma alegórica como um ser astral hediondo que se posta no umbral da iniciação e desafia todo aquele que ousa deixar a ignorância e aspirar à luz. Todo iniciado precisa enfrentá-lo se quiser conquistar a si mesmo, ou seja, a iluminação. Como disse Jung, a melhor forma de se alcançar a luz é revelando a sombra. Experiência de que ninguém escapa se quiser a sabedoria. O habitante do umbral nada mais é, então, que a própria sombra do discípulo, suas maldades, vícios e pecados ocultos, acumulados por vidas. Ao postular a iniciação, o discípulo, sem saber, conclama esta sombra a subir à superfície de sua própria consciência, para que seja conhecida e eliminada. Trata-se de uma experiência real de que são testemunhas todos os estudantes das escolas místicas legítimas e que foi magnificamente alegorizada por Bulwer Lytton
Alguns vencem o teste, mas muitos desistem. O livro Zanoni trata de tudo isso e impressiona tanto porque tem o poder de evocar as profundezas do ser, pois trata do drama da iniciação. Contém também uma emocionante história de amor, um amor redentor que redime e salva o ser. Lançado inicialmente em 3 volumes e com 7 partes, número que já deixa entrever a intenção do autor, uma vez que 7 marca um ciclo importante para o esoterismo, para facilitar a leitura de sua obra, Bulwer-Lytton colocou no final 3 textos anexos como chaves da leitura, que explicam o simbolismo do romance e cada um dos personagens. Uma das edições de Zanoni foi ainda enriquecida com 20 belíssimos desenhos místicos de autoria de Robert Lance. No Brasil, Zanoni é publicado por 2 editoras. A Editora do Conhecimento publicou recentemente uma versão completa de Zanoni em português, com o primeiro prefácio à edição de 1845, escrito pelo autor e dedicado a um amigo seu, o escultor clássico A. John Gibson. Esta edição traz ao final os 3 textos explicativos da obra. Você pode adquirir esta edição por meio do link na descrição deste vídeo. Fazendo assim, você ajuda o canal Realidade Fantástica. Outra tradução esmerada e completa de Zanoni é a da Editora da Mork, que traz ainda os 20 desenhos místicos de Robert Lance. Você pode adquiri-la apenas por meio do site da organização. Confira o caminho na descrição deste vídeo. Encerramos com um trecho inspirador da dedicatória que Bulwer-Lytton fez ao seu amigo, o escultor John Gibson, que consta na primeira edição da obra, sendo reproduzida em português na edição de Zanoni da Editora do Conhecimento, já aludida. Neste trecho, além de sua beleza mística, Lytton nos dá uma indicação preciosa. Deixa entender que tanto ele como o escultor John Gibson eram sigilosamente membros da Ordem Rosa Cruz. Eis o trecho. Assim, a ti, artista cujas ideias falam no mármore, eu, artista das palavras, dedico esta tão caríssima obra de minha maturidade. Não a amo menos por ter sido pouco compreendida e julgada superficialmente pelo rebanho da gente comum. Ela não foi escrita para tais pessoas. E meu amor por ela não é maior por ter ela encontrado defensores fervorosos em meio aos poucos. Minha afeição por esta obra floresce do puro e solene deleite que ela me deu ao concebê-la e escrevê-la. Se eu a tivesse entalhado nas rochas de um deserto, esta manifestação do âmago mesmo de minha mente, em seus momentos de maior lucidez, ter-me-ia sido igualmente cara. E esse deveria, creio eu, ser o sentimento com que aquele cuja arte nasce da fé na verdade e na beleza dos princípios que busca ilustrar, deve considerar sua obra. Não é na vida das cidades, em meio ao tumulto e à multidão, é na tranquilidade, na solidão, na vida mais sagrada, que por algumas horas, de sol a sol, o estudante leva, que sinto existir entre nós o vínculo daquela afinidade secreta, aquela corrente magnética que mantém unida a eterna fraternidade daqueles cujo ser, Zanoni, é o protótipo.